Bom, galera, chegamos então aqui à reta final da nossa aula, né? Uma aula muito densa, com muito conteúdo, bastante esquema, mas eu acho que a gente conseguiu deixar bem claro aí o que a gente quer da nossa ideia de sistema circulatório. E bom, falta só a gente comentar como é que o coração é nutrido, né? A gente falou da frequência, falou da produção dos estímulos elétricos, coração circulando. Agora, para tudo isso acontecer, a musculatura cardíaca tem que estar viva, as células do coração têm que estar vivas. E para elas conseguirem estar vivas, nutrientes têm que chegar a elas, oxigênio tem que chegar a elas. E aí é importante que você entenda como se dá a nutrição cardíaca. E essa nutrição se dá a partir de um sistema de vasos chamados de coronárias, ou sistema coronariano. Então vamos entender o seguinte, olha só. Aqui no meu esquema eu tenho a aorta em maior calibre. Aqui eu tenho a base da aorta. Na base da aorta eu tenho a válvula semilunar aórtica. E perceba que da base da aorta saem pequenos vasos. Esses vasos representados em laranjas é que são quem? As coronárias. E aí perceba que ainda na base da aorta eu tenho uma chamada bolsinha. Tranquilo? Agora vamos entender o seguinte, isso é um esquema didático, tá? Quando o ventrículo contrai, ou seja, quando ele está em sístole, essa válvula semilunar aórtica vai se abrir. Ela vai se abrir, deixa eu pegar o giz aqui. Ela vai se abrir, tranquilo? E o sangue arterial que estava no ventrículo esquerdo vai o quê? Ser bombeado para fora do coração. Em direção ao corpo, tá? Agora, quando o ventrículo relaxar, qual vai ser a tendência do sangue? Voltar. Porém, essa válvula aórtica, ela vai se fechar, impedindo o retorno do sangue arterial para onde? Para o ventrículo esquerdo que vai estar aqui embaixo. Só que esse pequeno sangue que tem uma tendência a retornar, ele vai acabar o quê? Inchando ou enchendo essas bolsinhas aqui. E essas bolsinhas desembocam aonde? Nas coronárias. E essas coronárias, então, são os vasos que vão levar o sangue arterial, rico em oxigênio, para onde? Para as células cardíacas. É dessa forma que as células conseguem sobreviver, conseguem ter o seu metabolismo e desempenhar suas funções. Questão de prova. Quando que as coronárias são irrigadas? Na sístole ou na diástole ventricular? Na diástole. Perceba que é no relaxamento do coração que o sangue tem a tendência a voltar e as bolsas são enchidas. E assim as coronárias são irrigadas. Então é muito comum as pessoas acharem que as coronárias são irrigadas na contração ventricular. Não é, é no relaxamento ventricular. Porque é quando a válvula semilunar se fecha, as bolsas são enchidas e as coronárias são irrigadas. Fechou? Tranquilo? Beleza, então. E aí, como OBS aqui, eu tenho o coração como formador de hormônio. Aí tu fala, caraca, Pedro, coração formando hormônio? É. E aí eu coloquei só um esquema básico aqui para você entender a minha ideia, tá? Presta atenção aqui. Quando a pressão sanguínea está alta, as células do átrio cardíaco sofrem um superestiramento. Então perceba, pressão sanguínea elevada, sangue chegando com muita força ao coração. As células atriais sofrem um superestiramento. E aí, quando essas células sofrem um superestiramento devido à alta pressão, elas respondem. Respondem, então, a esse superestiramento promovido pela alta pressão. Respondem, então, formando um hormônio chamado de PNA, peptídeo natriurético atrial, ou simplesmente fator atrial. Penso eu que você vai preferir fator atrial. E esse fator atrial, ele é formado pelas células do átrio cardíaco, dos dois, direito e esquerdo, quando a pressão está o quê? Elevada. Ora, querido, fica fácil. Se o estímulo é a pressão elevada para que o hormônio seja produzido, a função do hormônio é o quê? Reduzir a pressão sanguínea. Então perceba como é interessante. O coração percebe o aumento da pressão e ele consegue formar um hormônio que visa reduzir a pressão sanguínea. Olha como é que é interessante. E não esquece, toda vez que a gente usa a palavra hormônio, a gente usa numa prova discursiva o termo
estimula. O hormônio estimula. Tem que ter essa palavra na tua resposta. Tudo bem? E aí, para encerrar nossa aula, alguns conceitos importantes sobre circulação. Débito cardíaco, pressão arterial e frequência cardíaca. É importante que você saiba esses conceitos. Débito cardíaco corresponde ao volume de sangue que o coração bombeia por minuto. Pressão arterial corresponde à pressão que o sangue faz na parede do vaso da artéria durante o momento de sístole cardíaca e de diástole. Frequência cardíaca, a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. E aí, é muito tranquilo a gente ver isso aqui em relação à frequência cardíaca. A gente pode palpar alguns vasos nossos e a gente consegue ver. A gente consegue medir, por exemplo, a frequência cardíaca. Aí você bota em 15 segundos, depois você multiplica por 4 e você vê quanto deu por minuto. Tanto é que a primeira coisa que você faz quando alguém caiu na rua é ver se ela tem o quê? O tal do pulso. Para ver se ela teve alguma parada cardíaca ou não. Sem pulso, você começa a fazer um massageamento cardíaco. Tudo bem? Então isso aqui a gente consegue ver não só no coração, a gente consegue ver também o quê? Palpando alguns vasos que são periféricos. Por exemplo, a carótida aqui. Tranquilo? Então vou repetir. Débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração no tempo de 1 minuto. Pressão arterial é a pressão, a força, né, que o sangue faz durante a diástole e sístole na parede do vaso, no caso da artéria. E a frequência cardíaca é o quanto que o coração bate por minuto. Agora, é muito importante você fazer a referência do débito com a frequência cardíaca. Raciocínio. Imagina o seguinte, vou chutar um valor aqui, aleatório, tá? Só pra gente ficar didático. Imagina que o débito cardíaco, vou botar um valor bem errado, tá, gente? Pelo amor de Deus. O débito cardíaco do indivíduo A é de 10 litros. O débito cardíaco do indivíduo B também é de 10 litros. Tranquilo? Perceba então que os dois têm o mesmo débito cardíaco. 10 litros. Certo? Só que perceba que para o cara bombear 10 litros de sangue, o indivíduo A precisou de uma frequência cardíaca, sei lá, de 50 batimentos por minuto. Enquanto que o indivíduo B, para bombear os mesmos 10 litros, precisou de uma frequência cardíaca de 30 batimentos por minuto. Perceba então que os dois bombearam a mesma quantidade, o mesmo volume de sangue, porém esse indivíduo A teve que ter uma frequência cardíaca mais elevada para bombear o mesmo volume de sangue. Pergunta de prova. Qual dos dois é sedentário e qual dos dois apresenta um maior, me fugiu a palavra, um maior condicionamento físico? Pensou? Pensa comigo, se eu aqui bombeei 10 litros e meu coração bateu 30 vezes por minuto, e aqui eu bombeei os mesmos 10 litros mais 50 vezes por minuto, o meu coração aqui precisou trabalhar mais do que aqui. Ou seja, esse coração aqui, que bombeou o mesmo volume de sangue que o indivíduo A, é porque este cara aqui, vou até puxar aqui, ó, em laranjinha, apresenta um melhor condicionamento físico. Então, esse cara aqui, ele era um atleta, enquanto esse camarada aqui não necessariamente é sedentário, mas pode ser simplesmente um cara que não é um atleta tão bem treinado. Tranquilo? Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa aula de sistema circulatório. A gente viu tudo de forma bem completa. Ao meu ver, a nível de vestibular, o que pode ser cobrado em qualquer prova está aqui nessa aula. Na minha opinião, em todas as questões que eu já vi de prova, nada foge disso que a gente falou.
E aí é importante que você pegue essa teoria e consiga aplicar nos exercícios. É aquilo que eu falo sempre. Uma coisa é você dominar a teoria, outra coisa é você conseguir aplicar nos exercícios. Então, a aula de hoje, ela apresenta exercícios atrelados a ela. É importante que você exercite. Eu sempre falo isso, a melhor forma que tem de você estudar é fazendo exercício. Não adianta virar e falar, ah, não, isso aí eu sei. Aí explica. Explicar é mais fácil do que botar no papel, do que fazer exercício. Então é importante que você faça o exercício para que você consiga aplicar o que foi falado aqui na aula no exercício. Até para você não ser surpreendido nas provas. Que aí você já sabe como é que aquele assunto costuma ser cobrado. Beleza? Então, galera, um beijo grande aí, um abraço. Até a próxima aula aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu!